Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora entrar na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Para esse culto. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos nessa manhã, Senhor, na sua presença, Senhor, clamando, Pai, a sua presença em nossas vidas, agradecendo por tudo, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, ter nos ajudado, Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo pão de cada dia, pela coberta que nos aquece, pela roupa que nos cobre, pelo telhado que nos abriga, Senhor, e agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, e lhe pedimos, Senhor, em nome de Jesus, perdão, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a não pecar. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer mais de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a buscar cada dia a Sua presença, Pai, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a sua igreja, abençoa cada família, Senhor, representada aqui, Senhor, por esses irmãos, Senhor. Que o Senhor vá de encontro, Senhor, aos nossos filhos, aos nossos maridos, esposas, Senhor, aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, Senhor. Que o Senhor faça a sua obra, Pai, porque nós sabemos, Senhor, em nome de Jesus, que o tempo está se estreitando, Pai. Nós sabemos, Senhor, que a sua vinda está próxima. Em nome de Jesus, faça a sua obra, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, ouve o nosso clamor, ouve as nossas petições, Pai. Em nome de Jesus, responde, dá vitória, Pai. Dá vitória, faz sua obra na vida dos nossos, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão caídos, que o Senhor essa manhã, Senhor, esteja levantando. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja curando. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, opera a maravilha, Senhor, porque nossa esperança está em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, tudo que nós precisamos, nós colocamos em Tuas mãos, as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas causas, Pai. Colocamos as nossas famílias, tudo, Senhor, tudo em Tuas mãos, Senhor, porque é o Senhor que faz. Nós não temos nada se enquanto não nos for dado, Pai. Então nós esperamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoa. Abençoa, Pai amado, esse culto, que o Senhor venha falar, Senhor, com cada um, Senhor, que está aqui, Pai, com aqueles que estão nos ouvindo. Que o Senhor abençoe, Senhor, esse domingo. Que o Senhor abençoe a nossa semana. Que o Senhor trabalhe, Senhor, no nosso ser, no nosso íntimo, Senhor, a cada dia. Que as Suas misericórdias se renovem em nossas vidas, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel 6, a partir do 21. Amém? Amém. Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir por vós. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Aminadab no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Amém? Pode se sentar, irmãos. Irmãos, aqui nessa passagem, acho que todos conhecem, né? Quando, na época de Eli, de Ópene, de Ené, os filhos, né, de Eli, que houve guerra entre os filisteus e Israel, e a arca do Senhor e Israel perdeu, e a arca da aliança foi levada pelos filisteus. E ali ficou 7 meses, indo, primeiramente deixaram a arca dentro do templo de Dagon, que era o Deus deles, né? E ali a imagem, né, se prostrou no outro dia, quando deixaram a arca, no outro dia a imagem de Dagon estava prostrado, né, de frente à arca da aliança, que é a presença de Deus. E depois no outro dia, aí levantaram a imagem, no outro dia ela não só estava prostrada, como estava cortado os braços e a cabeça,
e ali eles ficaram com medo, ficaram levando a arca de uma cidade para outra, até que os filisteus, os príncipes se reuniram, ficaram com medo, porque o Senhor pesou a mão, né, dele sobre os filisteus, fazendo pragas, trazendo tumores. Acho que todos, né, conhecemos essa passagem. E até que eles devolveram, né, decidiram devolver a arca e colocaram imagens daqueles tumores que eles estavam tendo, e dos ratos, das pragas, e enviaram em um carro de boi, né, carro com 2 vacas, e eles falaram: se for de Deus tudo isso que nos aconteceu, se for do Deus de Israel, que essas vacas, eles deixaram para as vacas levarem por elas mesmas aonde queria parar. Se elas tivessem ido direto, se elas fossem direto para Bet-Semes, né, para a cidade de Israel, aí seria Deus, eles falaram. Se não fosse, se as vacas não levassem direto, então seria uma coincidência. E as vacas levaram direto para Bet-Semes, que nós sabemos, né, que era o Senhor trabalhando ali, o Senhor pesando a mão sobre os filisteus. E depois disso foi levado para Bet-Semes. Muitos homens se alegraram, mas foram olhar a arca e morreram. Então eles ficaram com medo. O próprio povo de Israel ficou com medo. E aí falaram: para onde nós vamos levar? E levaram a arca para Kiriat Jearim, para a casa de Abinadab. Amém? Então é aqui que começa a nossa palavra. Só dei uma introduçãozinha. Irmãos, a Arca da Aliança ficou mais de 20 anos, alguns dizem que até 70 anos, né, na casa de Abinadab. E ali não fala nada, que não aconteceu nada, né? Porque depois nós sabemos que a Arca foi levada para Obed-Edom, e em 3 meses fala que foi muito abençoado Obed-Edom. E esses 20 anos não se fala nada. Irmãos, não adianta. O que eu quero dizer, o que o Senhor me colocou no meu coração, que muitos irmãos estão 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja, mas ainda não colocaram a presença de Deus na sua vida, no seu templo, na sua casa, que somos nós. Muitos continuam do mesmo jeito. Eu conheço irmãos que vêm na igreja, que vão na igreja, sai daqui, e irmãos, é como se nada tivesse mudado, irmãos. Continuam fazendo as mesmas coisas, frequentando os mesmos lugares, com o mesmo linguajar, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. É que nem aquela palavra, né? Que vem, ouve, todo entusiasmado, quando sai, as coisas do mundo já sucumbem àquela palavra e não dá fruto. Irmãos, é o que está acontecendo. Nós vemos que o povo de Deus, o povo evangélico, irmãos, infelizmente está acontecendo isso. Antes, há muitos anos atrás, quando eu vim para a casa do Senhor, aos 20 e poucos anos atrás, o crente, o povo de Deus tinha credibilidade. Eu me lembro que eu vendia roupa. Eu, irmão, eu deixava, sabe, sabia que a palavra do crente, daquela época, porque nós pagávamos o seu preço naquela época, não quer hoje modinha falar que é evangélico. Naquela época, nós pagávamos verdadeiramente o preço de ser crente, porque era até vergonhoso, né? Nossa, todo mundo, é crente. Então a gente sabia que o povo de Deus tinha palavras, ensinam não, que não mentia. A gente sabia que o temor de Deus estava sobre aqueles que se diziam crentes e sabia que não iam fazer coisa errada. Hoje, irmãos, o que a gente vê, qual testemunho que o povo de Deus está dando? Por quê? Porque não está trazendo a presença de Deus para dentro dele, não está tendo transformação. É a mesma coisa, sabe? A palavra, ela não pode voltar vazia, mas o que o povo está falando, fazendo com a palavra que está ouvindo? Sai e continua a mesma coisa, como os católicos antigamente. Porque quando eu era católica, eu saía da igreja, eu ia em espírita, eu ia em cartomante, eu fazia, sabe? A gente ia nos lugares, a gente não tinha termoteço, a gente bebia. Irmãos, temos que ser diferentes. Sem santificação, nós não vamos ver o Senhor. E o pessoal está banalizando, sabe, ser crente, né? Como aqui eles não deram a honra devida para a arca do Senhor. Por isso que não aconteceu nada. Nós temos que dar honra, nós temos que ser diferentes.
diferente, nós temos que procurar, buscarmos conhecer a palavra de Deus e mudarmos, tomarmos uma posição, sabe? Não é estar com o pezinho dentro, o pezinho fora. Quando que nós vamos tomar, sabe, uma atitude, sabe? É fácil, eu sou crente, né? Sai fora, continua a mesma vida de sempre, buscando, sabe, fazer aquilo que agrada a carne. Nós temos que, com esforço que a gente vai buscar o reino de Deus. Não adianta a gente querer, muitos crentes estão se enganando, achando que fazendo o que estão fazendo, que estão conquistando o reino de Deus, que estão conquistando a salvação, e não estão. Muitos estão se enganando, a gente vê aí, eu sou evangélica, tá? E os frutos? E cadê, sabe? Que testemunho que nós estamos dando? Irmãos, eu vou dar um testemunho aqui, né, é até vergonhoso para mim, mas eu vou dar. Eu estava fazendo dança, porque eu sempre gostei, e agora abriram um céu, já faz um ano, né? Abriram um céu lá no Joamar, e eu falei, não, é uma oportunidade, que tem jazz, tem mix, e eu estava fazendo. Irmãos, e eu fazendo a coreografia, e eu não presto atenção em letra. Eu não sei letra de música, eu não tenho essa facilidade. E eu nem prestava atenção, fazendo as coreografias. Aí a última vez que eu fui, eu comecei a prestar atenção na letra. E eu dançando ali. Aí eu falei assim, meu Deus, se meu pastor me vê dançando nessa... Aí na hora eu falei assim, meu pastor não está vendo, mas meu Deus está. Aí na hora, irmãos, eu fiquei, sabe, veio aquele desconforto. E eu à noite, de madrugada, eu orei a Deus, eu peguei a palavra, isso só me dava a palavra de santificação, Efésios, e falando, eu falei, amém, Senhor. Já sei que não é realmente, irmãos, o inimigo, ele não está aí como um diabinho, com chifrinho, com rabinho, irmãos. A presença do mal está nas coisas, sabe, nas coisas que nos dá prazer, nas coisas que nós não gostamos, sabe, nas coisas que nem eu adoro dança, mas irmãos, aquilo lá, imagina uma mulher de Deus dançando uma música daquela, sabe, não condiz. Nós temos, irmãos, que verdadeiramente conhecer a palavra e saber nos limpando, procurar purificação, procurar santificação, procurarmos verdadeiramente sermos mulheres e homens de Deus, tomarmos uma posição, chega de ficar brincando, sabe? Nós temos que dar bom testemunho, o nosso pastor pode não estar vendo, mas Deus está. Deus está com os olhos dele sobre cada um de nós a todo momento. Então, ele é sutil, irmãos. E é nessa sutileza que ele entra na nossa vida, sabe? É nessas brechas, sabe? A gente, isso eu gosto, isso não tem problema. Imagina, coisinha, né? Coisinha boba, né? É uma dancinha inocente, mas é aí que está, irmãos. É naquilo que ele sabe o que nós gostamos. Ele nos conhece e ele vai querer fazer com que aquilo seja prazeroso, que aquilo... Não está, não agrada a Deus, irmãos. Não está na palavra de Deus. Nós temos que deixar, nós temos que nos posicionar. Chega uma hora, está chegando a hora, nós vemos pela tecnologia que está aí fora, por tudo que está acontecendo, que a vida do Senhor está às portas, né? Por tudo isso que está acontecendo, essa nova inteligência artificial, tudo isso, irmãos. Meu Deus, que a gente pensou que nem a Mirella falou, mãe, hoje em dia se falaram assim para colocar o chip, antigamente seria uma coisa, hoje não, seria uma coisa normal, sabe? Porque a coisa está tão evoluída. Então, irmãos, nós temos que ficar muito atentos, vamos buscar a presença de Deus verdadeiramente, como depois, né, que ficaram esses 20 anos, quando Davi foi coroado rei de Israel, eles lembraram da arca, porque na época de Saul não lembraram de trazer a arca, a presença de Deus, né, para Israel. Aí ali eles foram, Davi se levantou e foi buscar a arca. Aí trouxeram a arca de qualquer maneira, porque tinha uma ordenança, uma maneira certa para trazer a arca, que era só o sacerdote levita que poderia, tinha que carregar. Eu não vou entrar nessa. E ali eles trouxeram um carro de boi, sabe? Não seguiram o que era para ter sido feito, e ali o boi tropeçou, e um dos filhos de Aminadab, que ele tinha 3, ele já sabe que foi encarregado de cuidar da arca aqueles 20 anos, né?
E os outros irmãos, Aia e Uza. E Uza tocou na mão da arca, e na mesma hora a ira do Senhor se veio sobre ele e ele morreu ali. Davi ficou com medo, né, de levar a arca para Jerusalém, e deixou na casa de Obed-edom, um camponês, um homem ali que o Senhor escolheu para estar guardando a arca. E ficou ali a arca 3 meses, e ele foi muito abençoado. Por quê? A postura foi diferente, irmãos. A postura de Obed-edom com relação à arca foi diferente. Ele trouxe a presença de Deus para a vida dele e da sua família. A mulher dele era estéril, né, que a gente vê, né, pela tradição, né, que é contada, depois teve outros filhos, eles trabalharam com o Senhor. Ele, quando Davi, depois de 3 meses, que soube que ele tinha sido abençoado, ele quis levar a arca, né, ele levou a arca. E Obed-edom quis cuidar da arca. Então ele não quis se apartar da presença de Deus. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Buscarmos verdadeiramente a presença de Deus, as coisas de Deus, a santificação, conhecer a palavra e obedecer e honrar a palavra. Não é só saber conhecer, porque muitos conhecem, até o inimigo conhece, mas é honrar a palavra. Honrar, obedecer, coisa que Abinadab deixou ali, né? Ficaram tipo uma idolatria pela arca, mas não tinha a presença de Deus. E a presença de Deus, muitos estão deixando realmente a presença de Deus lá no cantinho e colocando todas as coisas do mundo, tudo, que nem, né, a dança, os prazeres da carne, as coisas do mundo, ocupando o lugar que é do nosso Senhor. Que Ele tem que ser a prioridade, Ele que tem que ser a prioridade na nossa vida, no nosso lar, em tudo que fizermos. E tudo mais, irmãos, não interessa o que está acontecendo no mundo, o que interessa é a gente buscar a presença de Deus e a salvação. Né, que às vezes vai estar acontecendo isso, não interessa, deixa, sabe? Nós temos que fazer nossa parte, que aqui a gente sabe, é uma passagenzinha e bem pequena, né? O que interessa é a nossa vida eterna com o Senhor. E nós só vamos conseguir buscando santificação, buscando honrar a palavra, buscando conhecer e obedecer e honrar a palavra. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade, as palmas dou ao Senhor, vamos fazer o Senhor. Olha, esse povo que a gente tem que buscar, irmãs, né? Essa presença de Deus que nós temos que buscar na nossa vida, como é gostoso, né? Como é maravilhoso a presença de Deus, né? Buscar esse povo, nos encher mesmo, né? Dessa força gostosa do Senhor, né? E nós agora é a hora das oportunidades. Alguém gostaria de falar do Senhor, uma palavra, dar um testemunho? Nem? Glória a Deus. Venha. Quando eu leio livros, estou lendo, eu costumo ler, faz tempo, eu costumo. Mas nesse costume, eu estou agora, né, depois de muito tempo de leitura, agora que eu resolvi colocar o nome do autor ou do livro que eu estou lendo. Mas essa que eu tenho aqui é muito antiga. Mexendo nas minhas coisas, eu achei essa anotação que eu gostei muito. Ela fala assim, ela fala assim, todos são iguais perante a Deus, certo? Não está certo? Só que o autor completou, só que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Verdade ou mentira? Verdade. E eu gostei e anotei, mas não sei o autor, infelizmente, tá? Agora, eu vou ler para vocês. Nós vamos ler em Marcos, capítulo 7, versículo 19. Também eu anotei, mas tem. Versículo 19, vou começar do 18, tá? Acharam?
Marcos 7,18. Amém? E ele disse-lhes, ele é Jesus, tá? Disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas vai para o ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia, o que sai da boca o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do seu coração, gente, perdão, acho que eu tenho que voltar para a escola, vamos lá, porque do interior do seu coração, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano e a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Bastante coisa, né? Está lotado, né? Está lotado o coração. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Isso é no 23, tá? Deixa eu ver se tem mais. Não, acaba aí. Então, se acaba aqui, é porque foi dito tudo, tá bem explicadinho, né? Eu estou com óculos que é só para perto, aí eu olho para vocês assim, eu não vejo. Tem que tirar. Então, está bem explicado que você come, não contamina seu coração, não te contamina nem seus pensamentos, nada. Mas vai no coração, todas essas coisas, aparência, o que mais? Os pensamentos, deixa eu ver quem mais aqui, a gente precisa gravar, né? Quem está ali? Blasfêmia, o que mais? Inveja. O quê? Inveja. Inveja, não é? Inveja, inclusive, mata. O invejoso e aquele que é invejado, né? Exato. Então, falando em inveja, eu já vou parar, tá? Não estou pregando, não. Falando em inveja, eu aprendi também que o invejoso não quer o que você tem, nem o que você tem, nem o que eu tenho. O invejoso quer que você não tenha. Entendeu? Ele não cobiça o que é seu, porque ele não quer que você tenha. Então, aprendi uma coisa boa, né? A certo foi aos 80 anos, mas tá bom. Antes tarde do que nunca, né, gente? Ó, vou agradecer essa oportunidade e as palmas do Senhor. Mais alguém, irmãos? Mais alguém gostaria de falar algo da palavra? Testemunho? Não? Eu vou estar passando para dar as ofertas. A Daiana? Diana, desculpa. E eu agradeço a minha oportunidade e as palmas vão para o Senhor. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Amém. Eu achei que hoje vai ser mais fácil, mas toda vez é sempre mais difícil. E Dona Adriana vem te faltar, meu foco ali, ó, meu visão de foco já perdi. Mas vamos, hoje eu estudei menos do que deveria na semana recolhida. Peço que os irmãos abrem no livro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Amém? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para que tenhas cuidado de fazer segundo a lei do meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvieis,
nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medite nele, de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmãos, pode se assentar. Aqui é quando Deus fala com Josué e aquela transferência de poder. Moisés tinha acabado de morrer, a transferência de poder vai para Josué. Josué, ele tinha muito contato com Moisés, então ele conhecia o povo. O povo era um povo que estava 40 anos peregrinando no deserto por falta de fé. Um povo que se corrompia facilmente. Um povo que indiretamente matou Moisés, porque Moisés ele morreu por falta de mansidão e as poucas vezes que ele perdeu a mansidão foi por conta do povo. Um povo em geral que era difícil de lidar. Josué se vê líder desse povo, 45 do segundo tempo, para levar o povo para a terra prometida. Josué olha e fala: tá bom, pai, virei líder do povo, e agora eu faço o quê? Primeira coisa que Deus fala para ele é: mesmo você sendo teu escolhido, a sua vida não vai ser fácil. Não ache que vai ser tranquilo, que não vai ser. Você vai ter que ser forte e corajoso. Outra coisa aqui, e eu estarei com você. Deus deixa isso muito bem claro para Josué: eu vou estar com você a todo momento. Outra coisa que Deus deixa muito claro para Josué: eu sou o Deus da promessa. A terra vocês vão herdar. A terra eu prometi para o pai de vocês vão herdar. Irmãos, eu não vou falar de oferta, novidade, eu nunca falo, né? Eu vou falar sobre prosperidade, que tem algo relacionado. A prosperidade, quando a gente já pensa em riqueza. Não vou falar de riqueza. Se você nasceu pobre, você vai morrer pobre, infelizmente. Porque a riqueza, ela é uma graça comum. É uma graça que... O que é uma graça comum? Uma graça que pode cair sobre qualquer pessoa. Como o sol, é como a chuva. O sol brilha para todo mundo, a chuva pode cair sobre qualquer pessoa. A riqueza é no mesmo sentido. Não tem algo específico para que riqueza escolher aquela pessoa. Então não é algo que a gente consegue muito argumento para falar. Eu vou falar de prosperidade. Prosperidade de ser bem sucedido em algo. Você prosperar dentro da sua realidade. Não fora, mas sim dentro da sua realidade. Ser bem sucedido em algo que você vai fazer. Qual é o maior desejo do coração de Josué? Ser bem sucedido na missão que Deus deu para ele. Levar o povo para a terra prometida. Esse que era o desejo dele, não era ser rico. Era ser, tipo, eu vou ser bem sucedido. Deus me deu, eu vou fazer. Deus fala para Josué que não te mandei eu, agora você não faz mais a sua vontade, sim a minha. Você não existe mais, você faz a minha vontade. Vai ter que ser forte e corajoso, porque vai ser difícil, mas a sua vontade eu não vou contar mais. Quem vai fazer por você sou eu. Outra coisa que Deus fala para Josué é sobre a lei. Ele não fala só para ele falar sobre o livro da lei. Ele fala para ele meditar, ele tem que saber, ele tem que entender, a gente tem que saber. O caminho está aqui, a gente tem que não só falar, e sim conhecer, que é onde eu mais falo. Conhecer antes de falar. E o principal, obedecer. Isso não é, você vai fazer isso, você vai ser próspero, mas eu te garanto. Não tem como Deus não te abençoar. Irmãos, eu acho que o mais interessante sobre o caminho do povo que saiu e ia para o Egito, eu acho que o que mais me chamou a atenção, o Deus fez maná cair do céu, água sair da coxa. As vestes deles duraram 40 anos. As vestes não se desgastavam, eles ficavam com as vestes 40 anos, mas o caminho Deus não diminuiu. Eu pesquisei quanto seria o caminho para caminhar até lá. Normalmente era um mês que o povo levava. Com a quantidade do povo, vamos calcular que seria uns 45 dias. Esse caminho para prosperar, o povo ia ter que dar. Essa parte a gente não consegue. Deus não vai fazer faltar o pão na sua mesa. Deus não vai fazer faltar a veste, mas se você quer prosperar, você vai ter que caminhar. Não adianta, Deus não vai fazer essa parte cair do céu. Essa parte você vai ter que correr atrás. Irmãos, eu estou falando de oferta. Eu acho que em qualquer parte do caminho que a gente estiver, é muito importante a oferta. Então a moedinha, ela é muito importante. Ela tem um significado de fé, de força, ela é muito importante. Só que a gente tem que lutar para na grande festa, que nem diz o Murilo, o primeiro pedaço ceder. A gente tem que tentar conseguir fazer a grande festa, prosperar em algo, para o primeiro pedaço de bolo, a gente falar: é seu, pai, é por você. Assim, eu agradeço a oportunidade, vou passar para você agora. Glória a Deus, vamos ficar em pé. Nós falamos, Senhor,
Nesta manhã nós erguemos as nossas mãos te agradecendo, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua justiça, porque o Senhor habita em nosso meio, habita em nossos lares, no meio dos nossos familiares. Nós vemos, Senhor, sentimos e podemos, Senhor, enxergar o teu agir e o teu trabalhar. Toma agora nas tuas mãos a cada ofertante, a cada dizimista, Senhor. Toma nas tuas mãos os de perto e aqueles que estão longe, mas amam a tua obra, amam a tua palavra e querem, Senhor, que ela prospere e alcance outras vidas. Toma nas tuas mãos e abençoa, Senhor. Repreende todo o mal, repreende, Senhor, todo o laço do maligno, todo ataque das trevas caia por terra, Senhor, e que teu povo seja exaltado, que teu povo seja glorificado como teu nome é glorificado, Senhor, que possam te seguir e possam te alcançar no grande dia. Assim te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo, maravilhoso é o nosso Deus, amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que a presença do Senhor, nós já agradecemos porque ela está neste lugar, dentro dos nossos corações, amém. Desde que começou o culto, o Senhor já está falando, já vem falando, e eu creio em nome de Jesus que Ele há de continuar falando aos nossos corações, amém. Convido a igreja para abrir as Bíblias em Salmo de número 40, amém. Glória a Deus. Aleluia. Salmo de número 40, ele tem sido citado esses dias. E vamos embora. É Deus no negócio. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, e um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Amém? Amém. Amado Deus eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, bendito seja teu santo nome neste lugar. Te exaltamos, ó Deus, e reconhecemos que não há outro além de ti, Senhor. Glórias, glórias, glórias seja dada a teu santo nome, Senhor. Visita cada vida aqui presente neste lugar, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus, tu sondas e conhece todas as nossas necessidades. E também fortalece o teu povo, Senhor. Nos ensina a ser santo, puro, verdadeiro, fiel a ti, ó Senhor. Ser conosco nesta manhã, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, temos pregado bastante salmos, né? Quem vem de quarta-feira sabe que a gente tem comentado. E eu gosto de estar trazendo para a igreja, já que a gente não tem escola bíblica, as curiosidades da palavra, né? Na quarta-feira nós estamos falando de Asaf, que ele escreveu alguns livros, né? Ele escreveu alguns salmos. Sem ser Davi, Asaf foi o que mais escreveu salmos. E ele escreveu salmos do número 73 a 83. E também o salmo de número 50. E meus irmãos, estudando um pouco o livro de Salmos, a gente descobre que ele é dividido em seções, em livros. E são 5 divisões de Salmos. Né? A gente sempre estudou, leu e sabe que ele tem, que ele é muito extenso, né? É o maior livro, que são 150 capítulos. Mas esses 150 capítulos, eles são divididos em 5 seções. Por que isso? Pesquisei, só encontrava os salmos que são divididos. É dividido, e o motivo que os estudos mostram que da mesma forma que no Velho Testamento a Torá, né, o Pentateuco era dividido em 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles também fizeram isso com salmos, independente do autor.
é dividido pelos autores? Não, não é. Então há essa divisão, e sabe o que é interessante? No término de cada divisão, eu vou falar, eu sei que os irmãos não vão decorar, né? Mas a primeira divisão é do 1 ao 41, e no término de cada 5 dessas divisões, dessas sessões, é terminado com bendito seja o Senhor. Então, a primeira sessão que termina é no 41. Se vocês olharem que já estão no Salmo 40, se virarem a folha, termina assim o capítulo. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de séculos em séculos. Amém e amém. Então, no final de cada sessão dessa divisão, é terminado exatamente com esta frase. Então, são curiosidades que, se a gente não estuda um pouquinho mais, a gente acaba nem percebendo, nem sabendo que isso acontece. Isso acontece no final do 72, no final do 89, no final do 106 e no final do 150, que é o final de cada sessão, é terminado com bendito seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, aqui Salmo de Davi, Salmo 40, esperei. E eu achei tão maravilhosa a abertura da irmã Marivone, porque ela sempre traz aquilo que o Senhor está colocando no coração da gente. A espera não deve ser uma simples espera. Não é uma espera de qualquer forma. Não é uma espera sem efeito, né? 20 anos sem efeito. Mas é uma espera que, seja o tempo que for, é uma espera no Senhor. Glória a Deus. Com a presença do Senhor, com a graça, com a misericórdia, com a unção, com a transformação do Senhor sobre as nossas vidas. A espera por esperar, meus irmãos, ela não surte efeito, como foi falado aqui na abertura. Mas a espera no Senhor, Davi viu a glória do Senhor sobre a sua vida. É de praxe a gente falar que esse mundo ele é corrido, é tudo muito imediato, é tudo muito rápido. Eu confesso para os irmãos que eu tenho até dificuldade. Às vezes eu falo uma palavra, né, no meu dia a dia, no escritório, por exemplo, eu já estou vendo a minha filha pesquisando, indo atrás com o resultado, eu falo, Senhor, né, é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. Então, quando a gente chega para uma pessoa que está com problemas, com dificuldade, e se fala, espera, parece que está pedindo algo assim fora do comum, porque tudo é muito rápido. Nós estamos vivendo num tempo, numa geração que o esperar é perder tempo, esperar é perder o contato, esperar parece que é algo ruim. E o salmista está falando assim, esperei. E ele não esperou de qualquer jeito, ele ainda esperou com paciência. Ele não esperou reclamando, ele não esperou sem fé. Meus irmãos, há um trabalhar do Senhor na espera, mas é no Senhor. Sem o Senhor nada acontece. Mas aquele que consegue aguardar em Deus com toda a fé, com toda a convicção, alcança a bênção e a glória do Senhor. Amém? Meus irmãos, Abraão, ele sempre desejou ter um filho. E Deus instigava aquilo que ele tinha, aquele desejo do seu coração. Mas o Senhor entregou a promessa a ele quando ele tinha 75 anos. E ainda disse, olha as estrelas do céu. Olha, conta, você não consegue contar, assim vai ser a tua descendência. Então ainda colocou assim, esperança, motivação dentro do coração de Abraão. E Abraão foi ter o seu filho depois de 25 anos. Mas ele esperou no Senhor.
Ele esperou com a confiança que Deus era fiel de cumprir a sua palavra. Muitas mulheres oram para os seus esposos, para os seus filhos, e eu digo, ore com paciência no Senhor, que o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa, a sua palavra nas nossas vidas. Umas falam, orei 5, orei 10, orei também um bocado. Mas valeu cada oração, irmãos, porque quando a bênção chega, quando a vitória vem para as nossas mãos, é tão maravilhoso, é tão grandioso. Isaac, meus irmãos, ele veio de uma forma tão tremenda. Isaac, ele depois, mais para frente, ele se tornou também com muita oração, com muita perseverança, porque Isaac também orou 20 anos para sua esposa ficar grávida. Então a gente vê que é uma espera. Então esse mundo, essa palavra, ela tem que caber, ela tem que entrar. Não é no meu tempo, não é na minha hora, não é na minha circunstância, não é do jeito que você quer. É na hora que o Senhor quer. É na hora do Senhor. É na hora que você acha, que Ele achar que você está pronto para receber a bênção. E não no teu tempo. E aqui Isaac também esperou. E ele teve os seus 2 filhos. E Jacó deu origem às 12 tribos do povo de Deus. Então a bênção que foi entregue não foi uma bênção pequena, foi uma bênção que até hoje a gente conta, até hoje a gente fala, até hoje e eternamente, porque a gente sabe que a descendência do povo de Deus vai herdar os céus, em nome de Jesus, e nós fazemos parte dessa herança, em nome de Jesus. Então, aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, espera em Deus. Meus irmãos, conversando com uma pessoa, essa pessoa há pouco tempo ela separou e o esposo foi para o mundo. E a gente fala, espera, mas não acompanhe, não vá para o mundo junto, espera no Senhor que você vai ver a vitória. Então, meus irmãos, é como foi falado hoje aqui, não é de qualquer forma. Esperar no Senhor é algo que requer oração, é busca. O que Davi falou aqui? Esperei com paciência. A paciência, ela produz, está em Romanos 5, 4, ela produz em nós a esperança. Ela produz essa paciência com fé, ela vai enchendo o nosso coração de esperança. Então a gente não tem que perder a esperança, a confiança em Deus, porque algo que nós desejamos está demorando. Mas é muito pelo contrário, é encher os nossos corações de esperança. Meus irmãos, a espera das 10 virgens, 5 esperaram o seu noivo com as suas botijas cheias de Deus, cheias da presença do Espírito Santo, confiando em todo o tempo. E 5 esperaram. Mas foi da mesma maneira? Não. Se esvaziaram. E depois quiseram o azeite da outra que estava com a sua botija cheia. Meus irmãos, o azeite individual de cada um não vai servir naquele grande dia para o outro. O azeite é individual. Não eu vou poder ceder, não vou poder distribuir a minha comunhão, a minha unção com o Senhor, com o outro. Nós temos que estar em todo o tempo dessa espera em Cristo, cheios da presença de Deus dentro dos nossos corações. Mas está demorando, mas eu vou me encher ainda mais. Mas está doído, está sofrido. Se encha de Deus em todo o tempo da tua vida. É assim que nós temos que esperar as nossas promessas, as nossas bênçãos, e assim que nós temos que esperar a volta de Cristo. Amém, meus irmãos? É em todo o tempo estarmos assim, transbordando do Senhor, como essas mulheres que esperaram, essas virgens esperaram o noivo, porque em qualquer momento nós vamos escutar, aí vem o noivo, e como que vai estar a tua botija?
vai estar cheio de murmuração, de reclamação, esvaziando a cada dia, ou transbordando de Deus dentro de você, dentro do seu interior. Então essa espera, meus irmãos, são sempre as coisas aqui deste mundo, dessa terra, mas ela é principalmente para aguardar Cristo. Então vamos aguardar desta maneira, transbordando de Deus dentro de nós. Amém? Amém. E será que o Senhor ouviu a oração? Vamos ver aqui, continuando aqui. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu não sei se os irmãos conseguem imaginar a cena do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas. Quando a gente faz uma oração, uma petição, quando a gente aguarda em Deus, na confiança e na certeza em Deus, e Deus fazia assim, ó, ali está meu filho, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Gente, é maravilhoso demais, é tremendo demais o Criador se inclinar para ouvir o pobre pecador. É tremendo, é maravilhoso, mas isso acontece. Ele se inclina, ele se compadece. Ele é maravilhoso verdadeiramente. Mas, meus irmãos, o Senhor tem nos preparado também para a vida eterna. A necessidade de trabalhar dentro do nosso ser, dentro do nosso interior, verdadeiramente tem muito o que lapidar dentro do nosso ser. E se eu perguntasse para os irmãos, dentro desse salmo, da onde Deus tirou Davi? Da onde? Como que estava Davi? A palavra fala que tirou-me de um lago horroroso, de um charco de lodo. Davi estava afogado na lama. Davi estava se sentindo, e aqui nesta passagem de Davi, ela é uma linguagem figurada, não é literalmente mergulhado na lama, mas era assim que ele se sentia. Era assim que ele se sentia naquele momento que ele estava passando, de tanta dor, de tanta dificuldade, de tantas injustiças, meus irmãos. E a palavra fala, se nós olharmos no 40, versículo 12, diz assim: porque males sem números me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Então ele estava falando por causa dos males, por causa de tudo que tem se levantado sobre a vida dele, e também pelas minhas iniquidades, por causa do pecado, ele se sentia como se estivesse dentro de um lamaçal. Então, meus irmãos, aqui Davi, ele estava em um momento de dor, momento de tristeza, momento de sofrimento, sim, mas ele tem a esperança e a confiança em Deus em todo o tempo. E eu falo para os irmãos que a palavra também fala de um homem de Deus, que foi Jeremias. Jeremias não foi linguagem, não foi uma expressão. Jeremias, por pregar a palavra de Deus, um homem correto, um homem justo, um homem sendo usado por Deus, sabe o que aconteceu com ele? Desagradou os reis, desagradou os homens. E quando o homem desagrada as autoridades, meus irmãos, eles querem simplesmente abafar sua voz, tirar do meio. E ali Jeremias foi literalmente lançado numa cova, numa vala, num poço, né? São muitas as expressões que é utilizado na palavra, cheio de lama. A palavra diz que Jeremias ficou completamente afundado na lama. Talvez se ali fosse verdadeiramente água, ele não teria sobrevivido. Mas não que a situação da lama também não seja difícil, meus irmãos.
e a situação de muitos homens aí fora, porque essa expressão, ela simboliza assim, um afundar, a queda de um homem, uma situação completamente assim, difícil na vida de um ser humano. Não importa a razão, Davi estava falando, os males vieram sobre ele, mas ele também recorre que os seus pecados deixaram ele se sentir daquela maneira. Aqui nós vemos um homem justo sendo afundado em lama. Meus irmãos, essa palavra ela tem muito a ver com o que tem acontecido essa semana com a nossa nação. Homens justos, homens lutando pela verdade, homens de Deus, né, dentro do nosso Congresso, dentro da nossa política, e sendo lançado fora, lançado na lama, sendo menosprezado. Por quê? Por estar falando a verdade, por estar buscando a justiça. Então, muitas autoridades não conseguem conviver com isso e querem o quê? Tampar sua voz, querem afastar, distanciar, né? Que essa é como se fosse a forma de calar, de fugir dos problemas, né? Calo, logo é como se tudo tivesse limpo, só que não está. Então a gente tem visto isso dentro da nossa nação, mas lembre-se, Deus é fiel. Deus foi fiel na vida de Jeremias em todo o tempo. José também foi jogado numa cisterna. Ele sofreu a humilhação de ser jogado numa cisterna. Ficou ali, meus irmãos. Por quê? Por causa de inveja. Pastor Olívia hoje estava falando aqui de inveja. Olha, a inveja mata. A inveja quer tirar do outro, quer arrancar do outro. A palavra fala literalmente que os seus irmãos arrancaram. Eles não tiraram, eles arrancaram aquela veste bonita que ele tinha, que o seu pai lhe deu. Então a inveja ali era tão grande que eles precisavam atolar, precisavam tirar do meio, tirar de circulação. E isso muitas vezes é o que o inimigo das nossas almas quer fazer conosco, meus irmãos. Mas maior é o Deus que nós servimos, maior é o Deus da vitória. Eu creio verdadeiramente que esse processo agora que o Brasil está passando não é o fim, em nome de Jesus. A cisterna não foi o fim da vida de José. Acabou ali, José? Acabou, foi jogado na cisterna e encerrou. Mas as lutas ele continuou? Elas continuaram. As lutas continuaram, meus irmãos. Mas ele esperou com paciência no Senhor, esperou. E o Senhor entregou a vitória em suas mãos. Não é diferente das nossas vidas. Muitas situações vão querer nos afogar, nos tirar de circulação, nos entristecer, nos magoar, nos ferir, enfim, são muitos os sentimentos. Mas aquele que aguarda e que espera no Senhor, meus irmãos, a palavra fala, pôs-me meus pés sobre a rocha. Não foi sobre a lama que o Senhor, teu Deus, tem te colocado. Não é neste lugar de lama e de derrota que o Senhor quer ver o seu povo. Mas infelizmente ali também tem tratamento, meus irmãos. Meus irmãos, e a palavra ela não nos engana quando o Senhor fala que no mundo tereis o quê? Aflições. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele venceu o mundo. Diz assim, tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, se nós vamos sofrer as dificuldades, as afrontas neste mundo, a vitória que Cristo conseguiu na cruz, ela também está reservada para nós, para aqueles que esperam no Senhor. Ela está reservada. Cristo está falando, tenha de bom ânimo, tenha de paz, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Amém? Então, essa situação de derrota e de vergonha não nos pertence. Não ali o fim. Não é. Porque o Senhor tem levantado o seu povo para sermos vencedores.
vencida. Há uma batalha interior para ser vencida. Quantas coisas temos que vencer em Cristo e não sozinhos. Tem um louvor que quando eu estava fazendo o meu rascunho, só me vi esse louvor na cabeça. Com Cristo é vencer ou vencer. Com Cristo não tem segunda opção. Amém? Amém? Não tem segunda opção. Com Cristo você tem duas opções. Ou é vencer ou vencer. Amém? Por quê? Porque Ele já venceu e essa vitória está reservada para nós. Meus irmãos, o Senhor já venceu. Alguém já levou as chibatadas, alguém já foi pendurado na cruz, alguém já sofreu todas as consequências para que hoje você pudesse falar: eu sou um vencedor em Cristo. Amém? Então Ele já sofreu tudo isso para que essa vitória nos pertencesse. Mas para ser vitorioso sem lutar, dá para ser vitorioso sem luta? Queria pular essa parte, mas não dá. Não dá para pular essa parte, a gente não pode, né? Gente, tem luta, irmãos. E o Senhor, Ele fala que em todo tempo Ele está conosco. Nós temos que lutar contra o nosso próprio eu, contra a carne, contra o inimigo, contra tantas circunstâncias que estão aí fora, querendo nos tirar da presença do Senhor todo o tempo, né? Mas a palavra do Senhor diz assim: quem está em 1 João 5,3, amém? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que vence? Nós, em nome de Jesus. Por quê? Porque nós cremos, amém, meus irmãos? Então quem é que vence o mundo? Nós. Por quê? Porque nós cremos em Jesus Cristo, amém? Esses são os vencedores. E eu quero, de verdade, que hoje a gente saia daqui com um espírito de vencedor. Com o espírito, estou pronto sim para as batalhas que virão. E não são poucas, meus irmãos. Nós estamos passando por momentos assim que eu acho que eu nunca pensei que a gente fosse passar de modo geral. Mas o Senhor, Ele fala que nós vamos vencer o mundo. Tem algo para ser alcançado, mas por enquanto, Cristo fala: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então as coisas deste mundo devem ser combatidas e vencidas. Meus irmãos, em Apocalipse, o Senhor, através de João, Ele escreveu as 7 cartas, como os irmãos sabem. E em todas as cartas, Deus ele elogiava, Ele encorajava, Ele falava dos defeitos, mas Ele terminava sempre a carta com uma bênção: ao que vencer, algo para ser superado. Em Éfeso, ele disse: arrepende-te. Meus irmãos, o que aconteceu na sua vida, o que você fez, mas você não queria ter feito, nunca coloque a culpa no outro. Assume, arrepende-te. Vai lá, vê onde você caiu, arrepende-te. Porque esse que se arrepende, meus irmãos, quantas bênçãos o Senhor vai entregar nas tuas mãos. Quantas bênçãos o Senhor tem reservado para vocês. Aquele que volta, aquele que olha para dentro do seu próprio eu e não para o outro. Aquele que olha para o outro, ele não alcança a graça de Deus porque o seu interior não está encontrando o verdadeiro arrependimento. Então, ao que vencer este próprio eu, o Senhor tem as bênçãos dele para entregar. E em todas elas, ele fala: ao vencedor. Ao vencedor eu vou entregar uma pedrinha branca. Ao vencedor eu tenho reservado uma coroa, a coroa da vida. Enfim, todas elas o Senhor tem reservado as bênçãos dele, meus irmãos. Mas é para todo mundo? Não. É para os que vencerem. É para os que resistirem todas as coisas que se levantarem. Em Esmirna, o Senhor alerta para vencer a Satanás, as armadilhas de Satanás.
E ele fala também dos nicolaítas. Nicolaítas, a palavra ela não explica exatamente, era um povo que deveria ser um povo mau, um povo que se misturava até mesmo com a prostituição, porque depois o Senhor, ele fala das obras de Balaão, e Balaão ele fez de tudo para fazer o povo de Deus cair, né, o povo de Deus se prostituir, que era uma forma de arrancar Israel da presença do Senhor. Então a gente imagina que tem alguma ligação com isso. Então, vencer o quê? Vencer todas as armadilhas de Satanás aí fora, repreender, resistir, não cair no laço do inimigo, porque a lama não é o nosso lugar, mas é lá que o inimigo muitas vezes quer nos conduzir, meus irmãos. Então, para a igreja de Esmirna, vença Satanás com fé, em nome de Jesus Cristo. Em Pérgamos também fala da prostituição, da idolatria. Em Tiatira também as obras de Jezabel, meus irmãos. Em Sardes ele ressalta a vigilância. Povo de Deus, ao vencedor o Senhor tem a vida eterna para nos entregarmos. Mas nós temos que vigiar em todo o tempo. Então, há uma batalha? Mas o Senhor também nos dá recursos. Você não está sozinho. Eu costumo dizer, Jesus Cristo é o nosso advogado. O Espírito Santo, quando estamos sem força, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor nosso Deus está todo o tempo cuidando de nós e colocando debaixo das suas asas. Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Você está sozinho? Você está sozinho nessa luta? Você está sozinho nessa batalha? Tem um exército com você. Então essa luta, essa batalha é sim para sermos vencedores, porque o Senhor está conosco. Então a gente vê, nossa, quanto levante, quanta coisa. Não, maior é aquele que está em nós. Amém, meus irmãos? Nós temos que vencer essas coisas, porque essas coisas vão se levantar no nosso dia a dia. Nós não estamos aqui para falar, vai ser só bênção, não se preocupe, está tudo certo. Não, é Jesus falando, no mundo tereis aflições. Mas é para ter bom ânimo, porque todo o exército do céu já está conosco, ao nosso favor. Amém? Então, aqui em Filadélfia, ele diz, você guardou a minha palavra, não negaste o meu nome. Então aqui o Senhor está abençoando. E a carta a Filadélfia é aquela que nós já pregamos aqui, que o Senhor fala, eu te amo, né? Ele faz uma declaração de amor a este povo. E Laodiceia, meus irmãos, nós temos que vencer o morno. Aqui já foi falado que nós temos que estar transbordando. A gente tem que estar aquecido no espírito. O espírito de mornidão não cabe a nós. Nós temos que vencer isso. Eu não posso verdadeiramente, como foi falado, estar com o pé na igreja, o pé no mundo. Agrado a Deus, mas eu vou dar uma voltinha ali fora no mundo, porque é bom de vez em quando, não faz mal. Não, meus irmãos, isso está morno. E nós temos que vencer essa situação. A gente não pode ficar assim. O povo de Deus tem que ser fervoroso todo o tempo na presença do Senhor. Ao que vencer, meus irmãos, dar-te-ei a coroa da vida, a vida eterna. Então tem algo tremendo reservado para nós. Então nós somos sim vencedores em Cristo Jesus. Amém? Nós temos que lembrar, meus irmãos, a velha criatura, ela ficou para trás. Se tudo isso que a gente tem feito, arrependimento, buscando ao Senhor, não deixe que nada venha te condenar, sendo que o Senhor já tem te escolhido e já tem te guardado. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Romanos 8:37. Amém? Glória a Deus. Eu tirei da página aqui. Romanos, glória a Deus, 8. Na verdade, eu vou ler a partir do 35. Glória a Deus.
Romanos 8, 35, a palavra diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? As tribulações, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos sepultados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Meus irmãos, agora eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Vencedores. Mais que vencedores. Amém? Todas essas coisas que foi falada, a tribulação deste mundo, as angústias deste mundo, as perseguições, olha, se a gente lembrar dos homens de Deus, e os três venceram, Davi venceu, José venceu, Jeremias venceu, com a perseverança, com a fé em Deus, eles venceram tudo isso. Nada disso separou do amor dele, de Cristo, nada. Nem a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a espada, as guerras, nada. E porque venceram o mundo, eles são mais que vencedores. Parou aí? Não, o Senhor tem mais bênção. No 38 diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós, irmãos, o Senhor tem dado poder para vencer todas as circunstâncias aqui, deste mundo. No mundo tereis aflições, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós temos o poder de vencer a morte. Nós temos poder, meus irmãos, de vencer a vida, os anjos, toda a parte espiritual, as potestades. Amém? O porvir, o presente. Então, ultrapassa esta terra, ultrapassa este mundo. Amém? O Senhor diz que com Ele nós somos mais que vencedores. Na leitura, de João, fala que Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. A morte não teve poder sobre Jesus Cristo. Aquele que está escrito, aquele que está firme, esperando com paciência no Senhor, vai vencer a morte. Você é mais que vencedor. Por essas coisas você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus a gente alcança um patamar, meus irmãos, que não é mais aqui embaixo, é lá em cima, em nome de Jesus. Em Cristo, meus irmãos, lute a verdadeira luta, como a palavra fala, milite a boa milícia na fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado. Lute a boa luta, a luta que vai te conduzir à vida eterna, a luta, meus irmãos, que não tem poder das trevas, que fique diante de você através de Cristo, através do nome do Senhor, porque sobre estas coisas você é mais que vencedor. Então, sim, temos muitas agonias, muitas aflições, como foi falado no começo dessa pregação. O Senhor não poupou os seus amados. O Senhor vai permitir que muitas coisas, sim, venhamos a passar. Mas o povo de Deus tem que estar preparado. O povo de Deus não tem que estar perdendo a comunhão. Nada vai nos separar. Não perca essa comunhão, nada que se levante aí fora, nem todas as injustiças que estão sendo levantadas aí fora, nada vai separar você do Senhor Jesus Cristo. Permaneça firme, lute. Não, eu preciso lutar contra aquele mal ainda está resistindo na minha vida. Lute, porque grandes coisas o Senhor tem reservado para os seus, para aquele que vence, é o vencedor. O vencedor é aquele que resiste todas as situações que tem se levantado sobre a sua vida.
Então lute com fé, lute com perseverança. Não é na primeira oração, muitas vezes, que a gente já alcança a bênção e fala, já desisti, não quero mais saber. Não sei quantos anos de determinada bênção para chegar até a tua vida. Mas eu sei que tanto aqui nesta terra, neste mundo imundo no qual nós vivemos, o Senhor te diz que você é vencedor. E quanto ao mundo vindouro, você é mais que vencedor. Amém, meus irmãos? Então toma posse em todo o tempo. Permita que o Senhor trabalhe na sua vida. Não dá uma de vou resistir, eu sou desse jeito, não vou mudar. Não, meus irmãos, deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor te mudar. Deixa o Senhor transformar a sua vida, meus irmãos. Porque se eu estou falando de vida eterna, o Senhor não está te preparando só para essa terra aqui. Ele está te preparando para viver a vida eterna com Ele. E não vai ser de qualquer jeito. Um amassar de barro ali nas nossas vidas, para que venhamos a herdar esta vida eterna, para passarmos da morte para a vida eterna. Então sim, o Senhor permite muitas vezes que sejamos amassados um pouquinho, assim, né? Para ver se a gente melhora, se torna cristãos melhores, aperfeiçoados, amadurecidos na fé, em nome de Jesus. Então deixa, meus irmãos, em todo o tempo o Senhor trabalhar. Espera no Senhor. Amém? De qualquer jeito, com paciência. Peca o precipitado. Essa frase eu falo muito aqui, mas a palavra diz: o precipitado, aquele que se antecipa, sem pedir orientação, sem buscar a Deus, ele peca. Então é com paciência. A paciência, ela produz a esperança. Então a espera com paciência, de qualquer jeito, no meu jeito, é no Senhor. Senão vai ser em vão, como foi falado aqui. Senão fica ali, e aquele tempo é em vão. Por quê? Porque não está verdadeiramente no Senhor. E todas essas vitórias na qual nós estamos falando, meus irmãos, ela não seria possível sem a presença de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, realmente nós não somos nada. Mas com Ele, toma posse da bênção, da vitória. E quando se levantar aquela situação difícil, fala: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Assim, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé? Senhor, nós queremos te agradecer por este dia, por esta manhã, onde podemos sentir a tua presença, ouvir a tua voz. Amém. E que possa ficar, Senhor, registrado em nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem dito, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor, para que essa semente produza frutos e bons frutos. Cumpre o teu propósito, Senhor, nas nossas vidas, em nossos familiares, em nossos amigos. Cumpra o teu propósito em nossos inimigos. Senhor, toma nas tuas mãos tudo o que somos e tudo o que temos. E nesta manhã, Senhor, possamos entregar este dia nas tuas mãos, o nosso dia nas tuas mãos, e esta semana nas tuas mãos, e que o Senhor nos conceda a vitória no teu tempo e não no nosso. Que possamos, Senhor, saber, ouvir a tua voz, aprender mais de ti e esperar no Senhor. Assim nós te pedimos, Pai, e também te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Levante sua mão, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em cada um de nós, e que todos digam: amém. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Encerrado as palmas, Jesus.